Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os irmãos rejeitam os barulhos da rua, da vizinhança, amém? Glórias a Deus, né? Por isso que eu gosto de colocar o fundo musical, né, meus irmãos? Que é para tampar algum tipo de barulho, que às vezes para não ficar meio chato, né? Mas eu não sou muito a favor de fundo musical, não, né? Eu só coloco por conta disso, amém? Estaremos aqui no pequeno, né, meus amados irmãos? Pequeno ensinamento sobre os obreiros, sobre a função dos obreiros, né? Função dos obreiros na casa do Senhor, na obra do Senhor. Glórias a Deus. Estaremos meditando aqui 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15, que vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus, amém? Então, amada igreja, nos dias de hoje, né, no século de hoje, na geração de hoje que nós estamos vivendo, muitos veem aí a posição de obreiro como uma coisa baixa, como uma coisa pequena, né? Porque não sabem o verdadeiro valor de um obreiro, de uma obreira na casa de Deus, na obra de Deus. Na igreja primitiva, os obreiros, eles tinham um grande valor. Nós vemos aí que existiam obreiros e obreiras, homens e mulheres de Deus. Priscila, Áquila, Timóteo e por aí vai. Louvado seja Deus, né? Em Atos 16, se não me falha a memória, ali Paulo vai citar muitos cooperadores, né, da obra do Senhor. Homens ali, mulheres que estavam ali à frente da obra de Deus, pregando a doutrina, pregando o evangelho, combatendo o bom combate. Então, meus amados irmãos, qual é a função do obreiro na casa do Senhor? Um obreiro, ele pode servir de porteiro. Glória a Deus, o obreiro, se o pastor se o pastor vai pregar em outra igreja, na mesma cidade ou em outro estado, o pastor ele pode deixar o quê? O obreiro encarregado ali do culto, de estar abrindo o culto e também estar pregando no culto. Glórias a Deus. O obreiro tem toda essa função na casa de Deus, né? O obreiro, louvado seja Deus, ele pode dirigir ali uma oração na igreja. O obreiro pode estar no evangelismo, fazendo visita na casa dos irmãos, né? Ou seja, reunir ali um grupo de irmãos e o obreiro pode estar à frente, indo ali visitar os irmãos, fazer visita na casa dos irmãos, oração na casa dos irmãos. Evangelismo, né? O obreiro pode estar à frente, glórias a Deus do evangelismo. Glórias ao Senhor Jesus, vai fazer um culto ali na praça, né? Um evangelismo na praça, pode estar à frente. Louvado seja Deus, trabalhador do reino, obreiros e obreiras. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui fala que do obreiro aprovado, né? Que não tem de que se envergonhar. Hoje em dia, tá uma vergonha em muitas igrejas aí. Umas pessoas que se dizem obreiros, você vê lá tudo sentado no altar, né? Os obreiros, tudo sentado no altar lá. Glória a Deus. O obreiro tem que estar em pé, meus irmãos. O obreiro, louvado seja Deus, ele tem que estar em pé, a serviço da obra. Ou seja, se tem uma criança correndo dentro da igreja, ele tem que ir lá, chamar a atenção do pai, da mãe, né? É desse jeito. Tem uma pessoa mascando chiclete na hora lá do culto, tem que chamar a atenção. Cai um copo lá descartável no chão, né? As igrejas aí com os irmãos, né? Usa copo descartável, né? Do bebedouro. Aí às vezes tem as crianças pequenas, e às vezes toma água ali, aí derruba o copo no chão, né? Ou até os irmãos mesmo da igreja, o obreiro tem que ir lá e apanhar e colocar no lixo. Glórias a Deus, né? Ver as crianças ali fazendo bagunça da casa de Deus, tem que chamar a atenção. Hoje em dia nós vemos aí os obreiros tudo acomodados, então são obreiros reprovados por Deus. Glória a Deus, né? Você vê lá um membro hoje em dia, na hora que o pastor fala, nós vamos estudar aqui hoje a doutrina, texto tal, verso tal. Aí tem um irmãozinho lá simples, até novo convertido, que ele está procurando o texto e não consegue achar. Aí o obreiro vai dar para o obreiro piorou, né? Demora que só para achar o texto. Então, obreiro desaprovado. Por isso que aqui fala, meus irmãos, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Então a palavra tem que estar na ponta da língua do obreiro e ele tem que saber, louvado seja Deus, quando um membro ali está perdido no texto, ele tem que ir lá para ajudar
e já encontrar e orientar aquela pessoa. Hoje nós vemos uma vergonha na casa do Senhor, né? Os obreiros, né? Que tá sentado, batendo papo lá fora, desse jeito. Então são obreiros aí reprovados. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? O obreiro, meus irmãos, ele é o que? O auxiliar do pastor. Como eu expliquei para meus amados irmãos, o pastor não tá ausente, o obreiro fica na função. Ou seja, se a igreja ali tem clamor do meu dia, o obreiro tem que ficar à frente. Tem consagração, o obreiro tem que estar à frente, tá orando. O obreiro tem que ser o exemplo também. O obreiro tem que ir nos cultos de doutrina, tem que ser o exemplo para a igreja também. Louvado seja Deus. Então Paulo estava exortando Timóteo aqui, a como Timóteo deveria ser um obreiro na casa de Deus. Hoje em dia você vê obreiro dando escândalo na casa do Senhor, como ele fala aqui, e mais evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Hoje em dia você vê os obreiros jovens aí, batendo papinho com as irmãs jovens da igreja, e a obra de Deus, e o culto. Depois pergunta o que foi que pregaram para eles, ele sabe? Não sabe o texto que pregaram. É desse jeito. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? O obreiro, meus amados irmãos, se chega uma pessoa alcoolizada ali no culto, glórias ao Senhor Jesus, o obreiro tem o quê? Orientar aquela pessoa a ficar de perto, que é para ele não causar um escândalo, um transtorno no culto, para que não venha atrapalhar o culto. Glórias a Deus. Essa é a função do obreiro, né? Um obreiro lixo, os irmãos, as igrejinhas que usam cadeira de plástico, né? Aquelas cadeiras, glórias ao Senhor Jesus, ou até mesmo que usa aqueles bancos de madeira. A igreja está lotada de membro. O que é que o obreiro tem que fazer? Ele tem que dar um jeito ali de encaixar aquela pessoa, de sentar aquela pessoa em algum lugar. Louvado seja Deus. Essa é a função do obreiro. Mas hoje em dia, meus amados irmãos, está uma vergonha da casa do Senhor. Glória a Deus, né? Eu quando era obreiro no outro ministério, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, às vezes o pastor ficava ausente, ele colocava a gente lá para dirigir o culto, para pregar, para evangelizar, fazer visita nos lares dos irmãos. Então esse era o trabalho do obreiro. Hoje em dia os obreiros preguiçosos na casa de Deus, né? Nem vem para orar, louvado, nem vem para consagrar. Glória a Deus, é desse jeito. E se o pastor chamar a atenção, fica com raiva, meus irmãos. Então são obreiros reprovados, que não sabem ainda o ofício do obreiro, né? Que não sabem ainda se portar como obreiros, né? Glórias ao Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, é dessa maneira. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22 fala: a ninguém ponhais precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Glória a Deus. Então o obreiro pode orar por imposição de mão, ou seja, colocar a mão na cabeça da pessoa. Porque que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: a ninguém imponhas a mão precipitadamente, né? Aqui no verso 17 ele fala dos presbíteros, está falando para Timóteo. E depois ele fala para Timóteo, não põe as mãos precipitadamente. Então os obreiros podem sim fazer oração, né? Colocar a mão na cabeça, glória a Deus, dos enfermos ali, mas não ungir com óleo, né? Esse negócio de obreiro estar ungindo com óleo, isso aí, meus amados, está fora da Bíblia, porque eles estão desobedecendo a ordem da Bíblia. Só quem pode ungir com óleo é o presbítero, glórias a Deus. É dessa maneira. Hoje em dia os obreiros aí, querem fazer da forma que quer, não quer obedecer a palavra de Deus, né? Certa feita, quando eu era do outro ministério, fomos fazer uma visita na casa do irmão, e ali eu senti algo diferente quando eu orava por uma pessoa, né? Glórias a Deus. Ali coloquei as mãos, né, meus irmãos? E ali os irmãos falaram que eu não podia ter colocado a mão, mas depois eu vim ver na Bíblia, eu podia sim ter colocado a mão, né? Uma palavra do Senhor nos ensina aqui. Aquela pessoa, o cidadão lá, o rapaz, né? A esposa dele tinha deixado ele, né? Ele estava meio perturbado, né? Ou seja, né? Estava meio desorientado, né, meus irmãos? E ali eu senti Deus de colocar a mão na cabeça daquele rapaz, senti algo diferente. Glória a Deus, né? Quando eu era obreiro no outro ministério, ali os outros obreiros ficaram meio assim, não, irmão, né? Não era para ter colocado a mão. Aí depois eu vim ver na palavra de Deus que pode ter colocado a mão sim, pode colocar a mão, você não pode ungir com óleo. Glória a Deus, né? Não pode fazer unção com óleo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o obreiro, se ele vai evangelizar, ele não pode estar na casa de uma irmã solteira, sozinho. Ele tem que levar o quê? Uma obreira com ele, ou outros irmãos,
Né? Um obreiro não pode estar aí sozinho, vai evangelizar só obreiro. Aí vai visitar ali a casa de uma irmã que ela é solteira, que é jovem. Aí se precisa da necessidade de orar ali pela irmã e sentir a necessidade de colocar a mão em alguma parte ali do seu corpo, um exemplo, né, os seios, então o obreiro não vai poder. Então por isso que sempre tem que levar acompanhado a irmã. Nós vemos que na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala, né? Não temos nós direito de levar uma irmã conosco, glórias ao Senhor Jesus. E ali nós vemos, meus amados irmãos, sempre Priscila e Áquila acompanhando Paulo, cooperadores, né? Então por isso o obreiro, ele vai fazer uma oração no lar de uma irmã que é solteira, não pode ir só obreiro, né? Não pode só homens, mas tem que ir uma obreira e umas irmãs junto com eles. Porque se caso acontecer isso, né, a irmã vai lá e já faz essa função. Glórias a Deus. É desse jeito, meus irmãos. Mas hoje em dia está uma vergonha na casa do Senhor, né? As pessoas que se dizem obreiras aí, os obreirinhos aí tudo na vaidade, né? Não quer jejuar, não quer orar. Chama para fazer um evangelismo, com muito esforço que vai, né? Murmurando ainda. É desse jeito. Meus irmãos. É desse jeito, louvado seja Deus. A Bíblia diz, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, louvado seja Deus, aquele que o Senhor levanta com cargo de obreiro, de obreira, é para honrar o Senhor melhor, para fazer a obra melhor. Então, mas ele vai ser cobrado se ele não fizer o serviço, se ele não fizer o ofício do obreiro, da obreira, do jeito que deve ser. Glórias a Deus, né? Vai ser o que? Um servo infiel. Como tem aquela parábola que diz, né? Mas se o servo falar, né? O meu senhor tarde de virar e começar a beber e a espancar, louvado seja Deus, o senhor daquele servo virá na hora que ele nem sabe, né, meus irmãos? Que ele nem imagina. Então assim, o obreiro e a obreira na casa do Senhor, né? Tem que fazer o ofício, glória a Deus, como deve ser feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui estava instruindo Timóteo, como Timóteo ser um obreiro na casa de Deus, né? Timóteo tratar bem os anciões, né, meus irmãos? É dessa maneira que o obreiro tem que ser. Então hoje em dia está uma vergonha no meio do evangelho aí. Certo tipo de obreiros aí, jovenzinhos, né? Glória a Deus que tem muito o que aprender, né? Querem ser doutores, mas não querem aprender. Hoje em dia as pessoas levantam obreiro, meus irmãos. É só olhou, isso aqui dá para ser um obreiro. Não, isso aqui dá para ser um diácono. É assim. É assim, a pessoa às vezes nem liberta, tá? Né? Glórias ao Senhor Jesus, mas levanta ali como obreiro. Glórias a Deus, não ora mais para saber se é da vontade de Deus ou não, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o obreiro ele tem que estar lá, o culto começa às 7 horas. O obreiro 6h30, ele já tem que estar lá na igreja, para limpar a igreja, né? Para arrumar as cadeiras. Glórias ao Senhor Jesus, para ver se está tudo em ordem. Louvado seja Deus, a função do obreiro é essa na casa do Senhor. Hoje em dia os obreiros são relaxados, meus irmãos. Obreiros, ou geraçãozinha de obreiro de vergonha, viu? Nós estamos vivendo essa geração de hoje. É desse jeito, meus irmãos. É desse jeito. Glórias a Deus. Meus irmãos, então, né, nós temos que ser obreiros, obreiras, ainda que você seja um evangelista, mas você ainda é um obreiro na casa de Deus também. Se você é um diácono, você ainda é um obreiro na casa de Deus. Se você é um presbítero, você ainda é também um obreiro na casa de Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira, meus irmãos. Então, manejar bem a palavra, que não tente se envergonhar. Os obreiros hoje em dia não querem ler Bíblia, né? Preguiçosos, né? Aí o diabo usa lá de uma pessoa para querer envergonhar ele, para perguntar algo da doutrina. Aí ele fica sem saber o que responder, porque não lê a Bíblia, não estuda. Glória a Deus. É desse jeito. Glórias a Deus, né? Não estuda. Aí às vezes quer estar lá orando pelas pessoas, né? Quer estar até à frente da obra, mas não estuda a palavra, não estuda a Bíblia. Louvado seja Deus. Aí o diabo usa uma pessoa para querer envergonhar ele, e ele é envergonhado, porque ele não estuda a Bíblia, não medita na Bíblia. Glórias a Deus. É dessa maneira, meus irmãos. É dessa maneira. Então o obreiro tem que estar bem instruído na palavra, manejar bem. Louvado seja Deus, para não passar vergonha. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. É desse jeito, meus irmãos. É dessa maneira. Então, meus amados irmãos, esse foi o pequeno ensinamento sobre os obreiros, né? Glórias a Deus. Então, os irmãos que vão ser obreiros, né? Os irmãos que são obreiros, né? Continuem sendo obreiros aí de valor na casa do Senhor, né? Fazendo o ofício do obreiro. E Deus se agrada. E Deus honra. Glórias a Deus. Tem muitos aí que
quando Deus levanta como obreiro, não quer que ser obreiro, não. Não, queria ser logo era um diácono, um evangelista, mas se não fez nem a função do obreiro, como é que vai fazer a do evangelista, a do missionário? Aleluia. Então nós temos que honrar o Senhor na posição que Ele colocou, a cada um. Louvado seja Deus, cada um fica na posição, na vocação em que foi chamado. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira, meus irmãos, é dessa maneira. Louvado seja Deus, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Então esse foi o ensino, né? Pequeno ensinamento sobre os obreiros, né, meus irmãos? Então nós vemos que o obreiro tem muita importância na casa de Deus, na obra do Senhor, né? Ele é um trabalhador para a obra do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus fala, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, né? Rogai ao Pai para que Ele envie, louvado seja Deus, né? Obreiros, glórias ao Senhor Jesus, para trabalhar na obra, né, meus irmãos? O obreiro tem muita importância. Se vai abrir um ministério ali, o obreiro está lá para estar ajudando, né? Para estar ajudando ali a pessoa que está tomando de conta da obra, né? Então o obreiro tem muita importância, só que hoje em dia poucos não vê. Aí está essa vergonha no meio do evangelho aí, né, meus irmãos? Só a misericórdia do Senhor, né? Mas a gente tem que seguir as veredas primitivas, as veredas antigas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor.